não sei se é um paradigma de mercado, mas são métricas que a gente consegue buscar. Se qualquer um lançar no Google e começar a pesquisar a vida útil de uma construtora hoje no mercado, eles têm em média 5 anos de vida, né? Uhum. O porquê que as construtoras têm essa vida tão curta, esse tempo de vida tão curto? Olha, é uma atividade desafiadora, no mínimo, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre cada um dos desafios de quem está na atividade de construção, seja global, seja por gerenciamento de obra, mas é uma atividade que ou às vezes funciona como transição também. Porque vamos pensar assim, o cara começa como um empreiteiro de mão de obra. Aí ele se Uhum. estrutura, além da mão de obra, ele começa a fazer o gerenciamento. Então ele se torna uma construtora. Além de prestar o serviço de construção, agora ele, poxa, mas o cara que está me contratando ganha mais do que eu. E assim por diante, né? Então sempre olhando para o próximo degrau, né? Existe o próximo degrau ali. Então você vê sempre uma escala de várias empresas que eram empreiteira de mão de obra. Aqui em Balneário Camboriú tem várias dessas, que eram empreiteira grande de mão de obra, aí começou a fazer algumas construções para algumas incorporadoras, aí começou a administrar os próprios empreendimentos e depois migrou de fato para a incorporação. Então a construção, ela em grande parte é pela transição, o cara vê que a grama do vizinho realmente é mais verde e ele vai para aquele lado, ou também porque é uma atividade com pouco preparo, pouca estrutura, né? Não são tão profissionais as empresas que estão se profissionalizando agora, mas era uma atividade muito informal de construção, e aí qualquer eventualidade trabalhista ou algum acidente de trabalho pode impactar financeiramente muito essa empresa. Muitos faziam o orçamento de uma forma muito defasada, assim, por metro quadrado, estimando, Uhum. e nos últimos anos nós tivemos uma mudança repentina de valores. Então, se não tem gordura para poder absorver essas movimentações no mercado, essa pessoa acaba falindo e encerrando a empresa, né? Talvez seja esse um dos motivos de uma vida útil rápida da construtora. Acho que tem também a questão de gestão, né, cara? Porque são muitas frentes ali. Não só a questão, pô, a gente tem ali mão de obra, rotatividade de mão de obra, equipamentos, ferramentas que essa construtora tem que ter e tem que cuidar, né? Tem que ter manutenção disso tudo. Então acaba que são tantos insumos e tantas manutenções que a pessoa não consegue ter o certo controle de gastos de todo esse material e acaba que no montante, né, no valor total, no montante, de acordo com os empreendimentos que ela vai fazendo, acaba que se torna um custo muitas das vezes não calculado, mas que só vai sugando o que seria o lucro dele ali, Sim, né? sim, sim. É um investimento muito alto, né, para estruturar uma construtora em termos de máquinas, de equipamentos. Acontece, principalmente com esse tipo de empresa, furtos, extravios, perdas, né, dos materiais. Então tem essa questão, ou também o próprio material se degrada, né, se deteriora, uma furadeira, uma maquita, ela vai estragar cedo ou tarde. Então tem essas questões de manutenção. É a gestão de uma equipe de obra, né, no dia a dia de funcionários mesmo, por serem com um grau de escolaridade muito baixo, às vezes Uhum. até reincidentes de crime e tudo, que afinal, a construção civil, ela tem uma prestação de serviço social, né? Porque ela consegue incluir novamente essas pessoas num trabalho, né? E muitas vão super bem, mas tem outras que ainda não estão 100% reabilitadas. Então, é um desgaste, né? De nem sempre ter os funcionários como era para se ter, não tem aquela responsabilidade tão grande, né? Tem sempre vai tentar fazer o mínimo possível, né? O tipo de equipe que às vezes não trabalha por performance, trabalha pelo tempo e aí acaba fazendo o mínimo que pode. Então, tudo isso vai impactando e eu vejo, talvez seja o principal ponto pelo qual assim eu não gosto, né, dessa atividade. É óbvio que se a gente precisar fazer, a gente vai fazer, mas não é uma atividade que eu escolheria para minha vida, né, em virtude de ter vivenciado internamente por muito tempo essa atividade de construção, né, de prestação de serviço e tudo, que é muita, 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 muita demanda para ser resolvida todos os dias. Sim. Muito micro tarefas para serem resolvidas. Claro, dá para estruturar um time, mas aí vai onerando
vai aumentando o custo da gestão dessa construtora, e em grande parte dos casos você não consegue repassar para o cliente, porque ele não vê o valor de uma gestão mais eficiente, sendo que o seu Zé, lá de chinelo, ele faz a casa do cara. Sim. Né? E é ele, o filho dele, mais o namorado da filha, que tocam a casa inteira. Então, fica uma concorrência muito discrepante entre um profissional e uma pessoa amadora, ou às vezes amadora no sentido de não ter estruturado a empresa, mas de ser antiga fazendo dessa forma, né? Então, para você diminuir as microtarefas do seu dia, o volume de microtarefas caindo sobre você como construtor, você tem que estruturar um time. Para você estruturar um time, isso onera o teu caixa mensal, né? O valor que você vai desembolsar todo mês para manter a máquina rodando. E aí você tem que, de certa forma, de uma forma ou de outra, repassar isso para o cliente. Se você não conseguir passar, quem vai absorver diminuir a margem de lucro vai ser o próprio construtor. Então, é realmente um ambiente bem difícil de o empreendedor, ele prosperar e ser consistente em vários anos. Tanto que a gente não vê construtoras, como você mesmo disse, por muito tempo no mercado. Né? É as de sempre, né? É as mesmas. As mesmas pessoas. Aqui tá há 30 anos. Sim. Aí beleza. Mas as que vão abrindo, você vê que passa poucos anos, já você passa na frente normalmente, até já comentei acho que num outro podcast, que lá na cidade onde eu morava, construtoras normalmente em casa, assim, né? O pessoal alugava uma casa, aí colocava ali, comprava já um saveirinho, tem custo. Você já coloca o custo do aluguel da casa. No caso do incorporador já não teria, né? Sim. Pelo menos não, dependendo do tamanho da incorporadora. Aí você coloca todo esse custo corporativo. E você passa lá depois, eu passava depois e já não encontrava mais aquela construtora ali, né? Então já saía do mercado. Os primeiros anos é desafiador para todo mundo, né? Para qualquer ramo, na verdade. Só que para quem tem uma margem de lucro menor, aí é ainda mais difícil como uma construtora. Né? Às vezes no começo, para o cara conseguir, aí tem um grande ponto, uma concorrência muito grande. Né? Talvez seja um dos pontos que a gente vai abordar com mais profundidade depois. Depois a gente vai. Mas no início, para a pessoa entrar no mercado, ela tem que fazer preço. Para ela poder criar portfólio, para que ela possa ser competitivo. Né? Poxa, tem a empresa que está há 15 anos estabelecida aqui e tem o Léo lá, o Zé Orelha, né? que começou... Que isso aconteceu comigo, exatamente isso aí. Eu fui fazer uma reforminha nos meus primeiros meses como engenheiro, né? E aí tava montando uma equipezinha aí de mão de obra. E, nossa, assim, mas eu passei vergonha nesse orçamento, porque eu realmente não tinha noção das coisas, assim. Então, esse ponto de corte no começo é bem desafiador, né? E principalmente no mercado com uma concorrência muito grande, né?